Fala galera, estamos de volta e hoje nós temos nosso vlog, né? Neste vlog desse mês a gente vai falar sobre futebol. Para começo de conversa, eu gosto muito de futebol, eu sou um fã, assim, sabe? Não sei jogar tanto, Mas eu gosto muito de futebol. E hoje a gente vai ver como a matemática vai nos ajudar a entender um fenômeno muito interessante no futebol, principalmente nos últimos tempos, que é o que chamamos de lei do ex. Antes de explicar, pode já começar deixando o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos lá! Se você acompanha o canal, você sabe que a gente fala muito sobre leis, né? Leis da física, tem leis matemáticas. Pois é, no futebol também tem leis. Algumas leis são bem conhecidas se você já gosta ou assiste futebol, até joga. Por exemplo, existe a lei do quem não faz, toma. É uma máxima do futebol, né, que diz que se você tenta fazer o gol várias vezes, mas não consegue, fatalmente, uma hora seu adversário, na chance que tiver, vai marcar contra você. É uma coisa que não tem muito como você interpretar matematicamente, mas infelizmente é verdade. A lei do ex é algo ainda menos tangível e às vezes deixa a gente espantado. O que seria a lei do ex? A lei do ex é quando um jogador que já jogou em determinado clube, ele saiu, né, e agora vai jogar contra esse clube. A lei do ex diz que quando isso acontece, existe uma chance muito maior desse ex-jogador desse clube marcar contra o ex-clube do que se fosse um time que ele não tem nada a ver. Talvez tenha a ver com o fato dele conhecer os jogadores, os seus ex-companheiros, saber exatamente onde chutar, porque o goleiro não pega, o ponto fraco, mas eu acho que isso tem a ver mais com matemática, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Nesse último mês eu dediquei um tempo que eu espero que seja muito útil a organizar uma pequena base de dados com respeito aos times e os elencos base, ou seja, os times titulares, né? E pesquisei para cada um dos 20 clubes da Série A quais foram os ex-times daqueles jogadores titulares dos 20 clubes da Série A. Com essa base de dados, eu criei um algoritmo usando o Python de forma que pudesse me retornar alguns dados importantes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que a gente não quer, né? Se você torce para um time, você não quer que seu time sofra a lei do ex, é claro. Essa matemática vai nos ajudar a saber, por exemplo, se o nosso time, será que é um time que tem chances de sofrer a lei do ex? Por exemplo, aí usando um cálculo muito básico, né, a gente pegou os jogadores, né, que estão nos outros times que já jogaram em cada clube e a gente calculou ali fez uma divisão, a razão e calculou a porcentagem de chance de um dos jogadores, de todos os jogadores que podem jogar com o seu time, titulares, é claro, quantos são ex-jogadores do seu time, de forma que você sofreria a lei do ex. E nós conseguimos esse gráfico aqui, ó, chances absolutas de sofrer a lei do ex. Como vocês podem ver, as chances não são muitas, né? Tipo, no máximo aqui nós temos o Bahia. Ô meu Bahia! De 9,6% de chance de sofrer a lei do ex. E nós temos também outros times com uma porcentagem parecida, como, por exemplo, Atlético Mineiro, 9,1%, Corinthians, Internacional e São Paulo, todos com esse valor de 9,1% de chance de sofrer a lei do ex. Isso significa que de todos os jogadores dos outros clubes, para esses times, cerca de 9% dos jogadores dos outros clubes já jogaram nesses clubes. E se jogar contra esses jogadores e esses jogadores marcarem um gol neles, vai ser um exemplo da lei do ex em ação. E quanto a se beneficiar da lei do ex? Bem, nós fizemos então um algoritmo parecido, agora levando em conta os seus jogadores e jogadores seus que jogaram em outros times. Qual é a chance desse seu jogador fazer um gol contra esse time dele e você se beneficiar da lei do ex? Então nós temos aqui esse gráfico que mostra aqui as chances de cada time de se beneficiar da lei do ex. Nós temos aqui um número parecido, né? Agora o Coritiba tem um número bom de 11,5% de chance de se beneficiar da lei do ex. E nós temos em seguida Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Fortaleza e Grêmio, todos com 9,6% de se beneficiar. Quer dizer que esses times têm jogadores, cerca de 9 a 11% de jogadores, que já jogaram em outros times da Série A, de forma que eles vão poder em cada partida fazer o gol. Então, em média, a chance de acontecer a lei do ex
em prol desses times é essa daí, entre 9% e 11%. O time que tem menos chances, ou seja, você pode já esquecer seu time de gritar, meu time fez um gol, lei do ex. Não, o Botafogo tem pouquíssimas chances. Significa que o Botafogo tem poucos jogadores que são ex-jogadores de outros clubes da Série A. Só que, como vocês podem ver, a porcentagem é pequena, que é 10% de chance. Aí você pode pensar, mas peraí, eu sempre ouço falar lei do ex pra lá, lei do ex pra cá. Você joga cartola, talvez você use até essa lógica da lei do ex para escalar seu atacante. Mas então, por que essa porcentagem é pequena? Na verdade, essa porcentagem não é tão pequena, né? Como vocês podem ver no gráfico, o time aqui que tem menos chances de sofrer a lei do ex, então parabéns, é o Fortaleza. Significa o quê? Que o Fortaleza é o que tem menos ex-jogadores nos outros clubes. Então ele está livre, né, de sofrer a lei do ex quase que totalmente. Agora, se você ver aqui a média, ficaria em cerca de 6% aí de chance de sofrer a lei do ex, o que é uma coisa relativamente baixa, né? Talvez agora, se a gente modificar um algoritmo, nós consigamos entender por que essa lei do ex acontece muito mais frequentemente do que a gente está vendo aqui. E essa mudança no algoritmo é o que nós chamamos de chances ponderadas de sofrer a lei do ex. É o seguinte... A gente sabe muito bem que qualquer um dos jogadores, inclusive o goleiro... Sim, eu tô me lembrando daquele gol de Jean do Atlético Goianiense contra o Bahia. Aquilo não faz sentido nenhum. Todo mundo pode fazer gol, mas a gente sabe muito bem que o atacante tem mais chance de fazer gol do que o zagueiro. Então, se o zagueiro tem uma chance de fazer o gol, considerei que o meio-campo tem um dobro de chances do que o zagueiro de fazer o gol e que o atacante tem um triplo de chances do zagueiro de fazer o gol. Então, nesse caso aqui, a gente consegue uma média ponderada de chance de sofrer a lei do ex. E agora os números saltam um pouco mais. Observe que agora nós temos um máximo de 17,7% de chance de sofrer a lei do ex. Dessa vez é o Fluminense, na verdade, que é o time que tem mais potencial para sofrer a lei do ex. Empatado com o Internacional e o São Paulo, ambos com 17%. E você pode ver que eles ultrapassaram o Bahia. O que é que isso significa? Significa que esses times aí, apesar de ter menos ex-jogadores dos outros clubes do que o Bahia, ele tem mais jogadores atuando no ataque. Ou seja, no ataque tem mais chance de fazer o gol, e fazer o gol neles, lei do ex acontece. Agora, também podemos levar em conta a posição em relação às possibilidades de se beneficiar da lei do ex. Nesse caso, nós temos aí o campeão Fortaleza. Observe como o Fortaleza está bem confortável. Além de ele não ter ex-jogadores no seu clube, ele tem vários jogadores, e principalmente no ataque, que já jogaram em outros clubes. Assim, ele pode muito bem se beneficiar da lei do ex com 20%, que é uma porcentagem expressiva, como eu vou falar já já. Em segundo lugar, nós temos o Grêmio com 19%, que também é um número muito bom. E nós temos os outros. Como a gente pode ver, o Botafogo continua com uma porcentagem bem baixa de se beneficiar da lei do ex. Então, botafoguense, tira o cavalinho da chuva com respeito à lei do ex. E o Vasco, eu nem falei do Vasco, mas o Vasco tem exatamente 0%, ou talvez aproximadamente isso, de se beneficiar. Quer dizer que do time titular do Vasco, que eu peguei para analisar, né? Nenhum jogador é um ex-jogador dos outros clubes a ponto de fazer um gol, assim, por assim dizer, né? Talvez o goleiro, eu não lembro, mas a porcentagem tendeu a 0. Quando eu arredondei, deu 0 aí, né? Então, gente, essas são as chances do seu time para se beneficiar ou se ferrar com a lei do ex. Então, como é que a gente pode interpretar isso aí? Vocês podem ver que tanto na média absoluta, só calculando por número, e na ponderada que eu levei em conta a posição, a média de chances de cada time sofrer ou se beneficiar fica entre 10%, 10%, talvez a ponderada fique em 11%, 12%, de forma que, vamos aqui fazer um cálculo, se cada jogo, então, tiver 10% de chance de acontecer a lei do ex, e nós temos toda a rodada 10 jogos, significa que pelo menos um jogo em cada rodada tem chance de acontecer a lei do ex. Daí, então, está explicado o motivo da gente ver isso sempre. Por quê? Se em cada rodada acontecer uma vez a lei do ex, quando você for assistir a resenha, ver a notícia, você vai ver lá, fulano de tal marcou o gol contra esse clube, lei do ex. E isso toda semana, parece que a lei do ex é uma coisa que acontece todo dia. Mas como você viu, é só uma consequência do nosso futebol, no caso, ter vários jogadores que circulam entre os próprios times da Série A, de forma que é uma possibilidade bem real acontecer a lei do ex. Claro que se o Fortaleza, por exemplo, sofrer a lei do ex, vai ser uma coisa extraordinária. Se o Botafogo conseguir fazer a lei do ex, extraordinária. Mas por via de regra, é bem possível que aconteça em cada rodada.
Então, sabendo disso, eu programei aqui uma simulação da próxima rodada do Brasileirão para a gente ver qual é o jogo desses 10 jogos que vem aí que tem mais chances de ocorrer a lei do ex. Então, se a gente for analisar sem a posição, né, só por número de jogador, nós temos aqui o jogo de Bahia contra o Sport com 20% de chance. E lembrando que se em média cada time, cada jogo tem 10% de chance, 20% é o dobro, é uma chance muito boa. O pessoal do Grêmio Inter e do Botafogo Fluminense, é claro, né? Com o Botafogo você pode, não espere ocorrer a lei do ex aí, mas no Bahia Sport é uma chance muito real e isso sem levar em conta a posição. Também no jogo Coritiba e São Paulo temos 15% que é uma porcentagem boa. Agora, se eu colocar o algoritmo para considerar a posição naquele esquema que eu falei, atacante tem mais chance do que zagueiro, nós vamos ver que o jogo Bahia contra Sport tem 50% de chance. E isso aí é uma coisa que eu estou me arriscando, porque se o jogo passar e não tiver a lei do ex, significa que a previsão falhou. E mais uma vez, isso aqui é estatística. A estatística não é para dizer o que vai acontecer, é para a gente prever as chances de algo acontecer. E as chances são muito altas no jogo Bahia Sport. Então, atenção, se você quer verificar como a matemática consegue, né, dar certo, eu garanto que se acontecer mesmo e for a favor do Bahia, é claro, eu vou fazer outro vídeo aqui para mostrar que quem manda é a matemática e o Bahia. Se for a favor do esporte, eu simplesmente vou fazer uma notinha no Twitter. Se não aconteceu, finge que esse vídeo nunca existiu. Então, gente, tá aí. Espero que vocês tenham gostado da gente poder, né, analisar um pouco usando matemática, estatística, essa coisa interessante que é o futebol. E se você tem interesse até nessas tabelinhas, eu vou deixar tudo aqui vou postar lá no Instagram. E também o código que eu usei para gerar, que você também pode usar, se você copiar o código que eu vou deixar o link aí no meu GitHub, e você pode pegar esse código e você pode então manipular ou talvez fazer uma coisa diferente, colocar mais dados, que como eu falei, eu só usei os dados dos times titulares, colocar outras rodadas para testar, e nesse código também tem uma função interessantíssima, que é a função de simular a partida. Nesse aqui eu posso colocar 2 times aleatórios e pedir para simular N vezes o jogo. Ele vai simular vários placares aí com várias pessoas fazendo gol e vai dizer qual é a porcentagem de vezes dessas N partidas que ocorreu a lei do ex. E aí vai nos dar mais ou menos, né, a base de qual é a chance de um confronto X. Talvez você queira saber qual é aquele jogo lá que vai acontecer mês que vem, né, que vai determinar. Será que pode ter lei do ex aí? Você pode usar esse programa aí. Então tá aí no link, né? Então, mais uma vez, obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.